Muito bem, gente. Hoje iremos falar sobre um grande educador russo chamado Vygotsky, que viveu na época de Stalin. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, viveu na Revolução Russa de 1917 e estudou as obras de Karl Marx e Friedrich Engels a partir das preposições teóricas do materialismo histórico, ou traduzindo, materialismo histórico significa marxismo. Então, numa época onde Stalin estava vivendo, o Stalin que matou 50 milhões de pessoas, onde a União Soviética vivia a mais negra miséria espiritual e econômica. Ele, psicólogo, marxista roxo, fez experiências psicológicas com crianças. Na época, nós temos o Ivan Pavlov fazendo experiências com cães e descobrindo o reflexo condicionado. Mas o que eu queria deixar na dúvida, deixar no ar, era que tipo de experiências psicológicas ele fazia com crianças, que crianças que eram essas, porque se Stalin matou 50 milhões de soviéticos, obviamente deveria haver também 50 milhões de órfãos. E essa história, ela não é bonita. Essa história mostra que a vida humana naquela época valia menos que um pedaço de pão. Vygotsky, com as suas descobertas, imediatamente mandou essas descobertas para Piaget. E Piaget, obviamente, já com Emília Ferreiro, né? Emília Ferreiro que fugiu da Argentina, se não ia ser morta pelos militares. A Emília Ferreiro, que era uma subversiva comunista, foi trabalhar com Piaget. E com Piaget estavam as descobertas de Vygotsky. No meu entender, é óbvio que Vygotsky, com suas experiências psicológicas, quis fazer um método pedagógico para implantar o comunismo nos países que não o eram. Porque o pensamento comunista, ele é sempre desse jeito. Ele tem a parte visível, né, na qual ela é sempre bonitinha, floreada, maquiada, e tem a parte feia, a parte que ninguém fala, que é a parte verdadeira, que é o verdadeiro objetivo. E junto com Paulo Freire, Emília Ferreiro, Piaget, Vygotsky fundou o que seria hoje o tal do socioconstrutivismo. Vocês notaram como é que tudo começa a tomar forma, como começa tudo, o quebra-cabeça começa a se delinear? O socioconstrutivismo e as ideias de Vygotsky foram proibidas na União Soviética. Por que razão? Porque a União Soviética já tinha ocorrido a Revolução Comunista. Ela não precisava das ideias de Vygotsky para que ocorresse uma nova Revolução Comunista. Geralmente o que é interessante no socioconstrutivismo
é que eles colocam em grupinho, ou eles colocam em círculo, e tem a ideia que a criança aprende melhor assim. Muito bom. Tem descobertas recentes, pesquisas na Inglaterra, onde diz a pesquisa, que a melhor maneira, que a criança aprende, melhor disposição das carteiras na sala para que a criança aprenda, é a disposição com uma criança atrás da outra, no velho e tradicional estilo prussiano, que isso vem da Prússia. A Prússia instituiu esse tipo de educação para evitar revoluções. E esse tipo de educação formava cidadãos respeitadores de leis, respeitadores da autoridade, disciplinados, trabalhadores, e formou os maiores gênios que já houve e os maiores desenvolvimentos tecnológicos que já houve. Enquanto que a pedagogia do grupinho, a pedagogia do círculo, tem toda uma dinâmica envolvida. Por exemplo, se você vai querer fazer uma revolução, você não vai conseguir com alunos que sentam um atrás do outro. Você vai conseguir fazer uma revolução com alunos que sentam um do lado do outro, que se comunicam, ou que estão em círculo, e assim por diante, que não respeitam a autoridade também. Tá? E, por exemplo, o círculo. O círculo, eles vão falar para você que é bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas, por exemplo, em tribo de índio, onde é utilizado o círculo, selvagens, né? Um dos integrantes do círculo, a maior ambição dele é desafiar o chefe, matar o chefe e tomar o lugar do chefe. Aí os professores, quando colocam em círculo, começam a ter problemas, começam a serem exonerados ou assim por diante. Por causa desse problema. O círculo tem a ambição dos integrantes do círculo é derrubar o chefe, derrubar a autoridade. Mas voltando ao Vygotsky e ao socioconstrutivismo, ele foi implantado em vários países e destruiu o país por dentro, chegando ao ponto de deixar o país, como o Brasil atualmente, totalmente de joelhos, à mercê da esquerda. Tem modernas descobertas, vocês podem pesquisar, que estão falando que o socioconstrutivismo causa lesões cerebrais em crianças. Eu acredito que sim, porque ele tem o objetivo de tirar da criança o conhecimento, né? A criança tira de dentro dela o conhecimento, enquanto que o ensino tradicional você colocava o conhecimento lá na lousa e a criança o aprendia. A mente da criança, ela não é como o Piaget falava, que vai construindo as coisas, ou como o Vygotsky falava, que vai construindo historicamente. A mente da criança é mais parecida com uma tábula rasa, onde se vai imprimindo as coisas. Modernos conceitos e modernos estudos dizem que a criança tem o sentido de printing, de carimbo, que é o sentido dos ovos da pata que surge o patinho. A primeira coisa que ele vê, ele pensa que é a mãe. E isso vai ser pro resto da vida. Esse é o conceito de printing. E esse conceito de imprint destrói totalmente o socioconstrutivismo. Porque quando a criança aprende, por exemplo, que casa é escrito com Z, ocorre uma ligação sináptica no cérebro dela, muito forte, e ela vai acreditar que casa é com Z
eternamente. Ela vai aprender que casa com S, mas quando ela se distrair, ela vai escrever casa com Z. Vai ser formada uma nova sinapse, muito mais fina que a primeira, e aí começam a surgir os problemas. O cérebro humano começa a ser mal construído. Seria diferente se ela logo no início aprendia que casa é com S e aprendesse as regras gramaticais e ortográficas, que não ocorre. E no caso o que ocorre é uma destruição da língua portuguesa, porque todos vocês devem saber que quando o romano conquistava um povo, a primeira coisa que ele falava para o povo, impunha, era que não se falasse mais a língua do povo conquistado, que começasse a se falar a língua do romano que o conquistou, que seria o latim. Com essa destruição da nossa língua, com essa destruição de toda a nossa resistência, fica fácil os comunistas dominarem. Os professores estão resistindo. Muitos professores estão pedindo exoneração devido a esse estado de coisas. Mas o comunismo é assim. Ele obriga você a fazer as coisas que dentro da tua sala de aula. Ele obriga a você fazer as coisas que ele quer dentro da tua família. Ele manda no teu pensamento, ele manda no teu espírito, ele manda em tudo. E chega um momento que não existe mais resistência contra esse totalitarismo, contra esse comunismo. Então, o que eu queria deixar para vocês era essa pequena história sobre Vygotsky, o deus da esquerda, e também sobre o socioconstrutivismo, a aberração da esquerda também, o qual é bastante interessante, porque se você falar mal do socioconstrutivismo para professores, você é linchado. O socioconstrutivismo se transformou numa religião, se transformou num dogma, onde ninguém pode falar contra, e no qual também está destruindo a nossa nação e fazendo de nossas crianças uns verdadeiros representantes do Teletubbies. E eu notei que há 10 anos atrás as crianças eram mais maduras. Hoje elas são muito mais imaturas do que 10 anos atrás. É assim que funciona a esquerda. Ela vai acabando com a cultura e dominando todas as pessoas, tirando totalmente a resistência e capacidade de lutar pela liberdade. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Por favor, inscrevam-se no canal e, por favor, divulguem o vídeo para todos esses professores, todos esses especialistas em educação, para saberem quem foi realmente Vygotsky. Porque Vygotsky, como qualquer comunista, é apenas mais um canalha. Assim como são canalhas Paulo Freire, Emília Ferreiro e Piaget. E se vocês querem saber o que o socioconstrutivismo está formando, o que Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e Emília Ferreira estão formando, vocês lembrem do que aconteceu recentemente no Espírito Santo, onde um dia que a polícia militar entrou em greve, teve 60 homicídios e saques em todas as lojas,
E, e é exatamente isso. Paulo Freire e Emília Ferreira e companhia estão super felizes, porque conseguiram um cidadão que luta contra os opressores. E quem que são os opressores? Os opressores são quem tem alguma coisa. Quem tem alguma coisa, então vamos roubar, porque a gente também tem que ter. Não importa se ele trabalhou, ele trabalhou, mas ele não tem jeito, não é nosso também. E por que eu vou matar? Ah, eu vou matar porque eu posso. E por que ele mata? Porque ele não tem limites. A, a educação que ele recebeu com os grupinhos, com os círculozinhos, é essa educação que formou esse povo selvagem, que é o grande anseio da esquerda. Senão não vai ter revolução. Então, muito obrigado. Até a próxima.